boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Seja qual for o horário que você estiver vendo, que a paz de Jesus esteja com todos vocês nesse momento. Graças a Deus. Bom, vamos aos avisos antes de entrar. Antes de mais nada, Já chega curtindo. isso, seu like. Isso. Compartilhe, porque hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Muito interessante. Muito, muito bom. Muito bom. Então, desde já começa a compartilhar, enquanto a gente está dando os avisos, mas não deixe, por favor, antes de compartilhar, um minuto. Eu quero agradecer, nós queremos agradecer, eu quero agradecer em nome da casa, tudo que a gente vem recebendo, os nossos pedidos atendidos, as mãezinhas se comprometendo com as doações. Um beijo muito grande no coração de vocês. Se eu pudesse, eu falava o nome, gente. Permita passar os nomes, porque o que custa mandar um beijo? Um beijo enorme para a Regina, um beijo enorme para a mãe da Mariângela. As mães tudo enganjadas, gente. Sim. Mães, avós, donas de casa, elas têm várias funções enganjadas no nosso pedido. Então, meu Sabe por coração. quê? Porque a mãe é que sabe o quanto faz falta a comida na mesa, né? Pois é, então eu venho aqui, torno a pedir a campanha Não Para, porque toda semana a gente tem as pessoas que estão precisando. Não adianta, gente, a gente ficar indignado. Nós ficamos indignados, mas só isso não basta. A gente tem O que que se que mexer. adianta ficar revoltado de pijama dentro de casa? O que adianta ficar indignado postando em redes sociais? Eu prefiro não postar e agir. Isso aí. Haja. Vamos fazer o que está fazendo o Serginho, vamos fazer o que está fazendo a Marisa. Estão trabalhando. Porque o filho de um é filho de todos. Se a gente pensar assim, nenhum filho ficará órfão. Eu já vou pedindo até mais um pouquinho. Se além do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo, daquele básico da cesta, se além do emprego que você tiver por pelo menos um dia, se você, além disso tudo, puder, quando for ao mercado, comprar um biscoito para as crianças, um achocolatado para a criança, compra, porque eles, eles talvez, para adoçar um pouquinho, Talvez falte um pouquinho de doce na vida. É. tá bom? Vamos combinar assim, gente? Um E tem pouquinho de doce é bom para todo mundo. porque teve pessoas até fazendo isso e a gente não colocou na campanha, mas isso realmente você olha as crianças quando elas recebem alguma coisa que adoça a vida delas. Tá? Outra coisa que ajuda muito também, né, Anderson? Nosso QR Code aqui no cantinho, para você fazer a doação através do PicPay ou a chave Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Quase engasguei. Mas, olha, essa chave, isso serve como chave Pix e também, se você quiser fazer sua doação, eu tenho coisa aqui, eu tenho material aqui, o material de higiene, eu tenho comida para doar, também pode entrar em contato pelo e-mail que a gente retorna para fazer essa retirada. Claro, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, porque quem
é de fora, fica um pouquinho mais complicado. Aí a gente recorre ao Isso, QR Code. pode E, fazer, a gente ajuda, são várias famílias. uhum, Vamos nos indignar sim, mas fazendo alguma coisa. Vamos transformar essa indignação em ação. boa. Não me interessa quem é o culpado. Aliás, o culpado somos nós, independente de qualquer coisa. E vamos abraçar a causa. Isso aí. Abraçou. Nós fizemos, nós consertamos. Muito bem colocado. Se é a lei de causa e efeito em funcionamento, para que o mundo ande, então nós vamos mostrar ao mundo que nós andamos e de mãos dadas. Muito bem. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, inclusive. Viu? Então, Mas os outros avisos são que a gente possa plantar coisas boas para colher coisas melhores à frente, né? Já que a gente descobriu que andava plantando muito mal. isso. E um beijo Outro aí mais desafio. uma vez para as mãezinhas que estão mãos à obra. Os paizinhos também, né? Pode. Outros avisos que temos. Sábado, agora, 6 horas da tarde, tem palestra ao vivo. Então, por favor, nos assistam, compartilhem também. E vocês podem, inclusive, entrar no nosso canal do Telegram para poder receber esses avisos de vídeo. Tem aqui na descrição do vídeo. E lá a gente sempre bota o link assim que é publicado. Então, já é um baita reforço também se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque isso tudo é caridade para a gente também. Mas, além da palestra no sábado, 6 horas da tarde, a gente tem também o tratamento da cura à distância, que é através do nosso site, também está aqui na descrição do vídeo, que é www.uniãoespiritaramatiz.org. E você pode ir lá, assim, tem um formulário, você se inscreve com o nome completo, endereço completo da pessoa que vai ser beneficiada nesse tratamento de cura. Além disso, estamos nas últimas vagas, olha que feliz, últimas vagas do curso do Evangelho no Lar. Para quem viu o Muito painel de bom. domingo, né? Muito bom, gente. Foi ótimo, maravilhoso. Parabéns a todos os envolvidos, porque foi Foi bem, muito bom. Muito bom. e bem. Aliás, também tem tudo a ver com a nossa, com o tema de hoje. Também, Também, né? Foi verdade. ótimo. Adorei, adorei mesmo. Eu acho que eu sempre falei que o Evangelho no Lar são vacinas. Aproveita que é para todas as idades. É muito bom. E para quem ainda não conferiu, pode rever o vídeo do painel que rolou no domingo sobre Evangelho no Lar. Foi a Beth mediando uma conversa comigo e com a Mariângela tratando justamente desse tema. Foi muito, muito legal. Recomendo bastante. Não foi porque eu participei, não, mas é porque assim, eu percebi isso depois. Eu ali participando, a Mariângela falando, eu estava quase assim, que eu amo a Mariângela falando. Aprendi um bocado com ela, então aprendam também através desse vídeo, Muito bom. certo? Certo? Tem mais algum Mais aviso? aviso? A palestra de sábado, que nós vamos reforçar na sexta-feira, Isso aí. né? E é E isso. acho que é só, né? Se a gente for lembrando, o que for lembrando, a gente, no meio do caminho, vai e entra no assunto. Isso aí. Certo. Então, hoje vamos falar sobre. Religião e religiosidade. Só que de uma abordagem um pouquinho diferente. Vocês vão ver pela máxima que parece que o assunto é outro, mas acredita, confia que tem tudo a ver com o tema. É. Vamos lá? Vamos para a máxima? Vamos para a máxima, que aí depois eu explico a escolha da imagem. Tá. Vamos lá.
Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, versículo 13. Em algumas outras traduções, tá? Não podeis servir a Deus e a Mamon, que era... Márcia fala sobre isso melhor do que eu. Ah, não, na verdade o texto ele começa bem forte, né? Chamando o dinheiro de senhor. É verdade. O Evangelho ele reconhece o poder que ele tem sobre a vida e sobre o imaginário do ser humano. Ao longo de toda a tradição cristã, o apego à riqueza, o acúmulo de bens, foi visto como um perigo e, às vezes, até como maldição. Seu risco para o ser humano é tal ponto que ele foi identificado como, chamando ele pelo nome próprio, Mamon. É. E na tradução que a gente sempre usa e recomenda do Haroldo Dutra Dias, ele coloca uma nota sobre isso, porque ele nomeia servir a Deus e a Mamon, e aí ele coloca aqui o significado da palavra, dizendo: palavra de origem aramaica que significa recursos, posses, riqueza, de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Então você vê que é tudo aquilo que é posse, que pode ser de alguma forma propriedade, algo que pode ser possuído, né? Isso. Jesus não é ingênuo, gente. Ele sabe que o dinheiro é um meio necessário para a sobrevivência, mas ele Uhum. insiste, é um meio e não é o fim, Sim, porque ele exclui o que não tem e enlouquece geralmente os que os têm em demasia, e né? aí o que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é religião e religiosidade? Fica aí uma pergunta no ar, se vocês quiserem compartilhar nos comentários, a gente não esquenta não, até agradece, inclusive. É possível, como diz Jesus aí, servir a esses dois senhores? A Porque a Deus? gente pode dizer, enquanto eu estou aqui, eu sirvo a ele aqui. Pois é. E quando eu for para lá, eu sirvo de lá. Quer dizer, eu esqueço totalmente esse Deus que a gente sabe que existe, que a gente sabe que é piedoso, que nos piores momentos de nossas vidas ele se mostra presente em simples atos, Sim. em Por quê? detalhes. Porque isso é a religião, a religiosidade em ação, né? Você entender essa grandiosidade de Deus e se ligar novamente. E essa religação através da religiosidade, ela pode ser feita através das riquezas? Fica a pergunta aí no ar. Responde aí nos comentários ou no chat ao vivo o que você acha. E vai refletindo a respeito enquanto a gente desdobra o assunto, né? Sim, Vamos rolar? vamos. Bom, estamos cá no planeta como reencarnados, certo? Sim, Se reencarnados, estamos entre dois mundos. Por quê? Porque o nosso corpo é de carne, mas o nosso espírito é luz. porque eu estou aqui, mas ainda não sou, mas eu não sou daqui. Sim, Por enquanto, a gente está andando nesses dois mundos aí, mas chega uma hora da evolução que eu vou estar só no outro lado. sim. Não Eu vou ficar lembro aqui. sempre nessa máxima de hoje e com relação a isso, entre os dois mundos.
e gosto de mencionar, às vezes também, uma frase do escritor de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que ele era um católico estudioso muito dedicado. E ele falou uma frase que, para mim, é uma das melhores que eu já ouvi, que ele diz que nós não somos seres materiais tendo vivências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo vivências materiais. Sim, perfeito, perfeito. Essa frase, a frase dele relata isso aí, reencarnados entre dois mundos. Isso. Vamos E lá. aí vem a questão de por que essa imagem foi escolhida para esse slide. Repara no que é: um castelo em ruínas, um trigo crescendo, provavelmente um pouquinho de joio misturado também, como a gente viu na semana passada, né? Sim, E lá no fundo essa paisagem que o mar se mistura ao céu. Vê se não dá uma ideia também entre dois mundos. Até que sim, ponto a riqueza se sustenta antes de virar ruína? Não dá, não faz a gente pensar também? é verdade. E aí, vamos seguir adiante então. De um lado, a gente tem o mundo material, composto de dinheiro, posição social e prazeres. Não dá para negar que a gente busca isso, as três coisas, né, o tempo todo. A gente chega, a gente ainda coloca assim: para mim, Deus é dinheiro no bolso. Pois é. Isso é muito, muito comum de ouvir, inclusive, né? E é curioso porque a gente até vê nos tempos atuais essa questão da posição social também mudou um bocado, porque não só ela tem a ver com o dinheiro, mas ela tem a ver com o status, com o reconhecimento, com o número de curtidas ou de seguidores no Instagram e por aí vai, né? Você ter seguidores não deixa de ser uma posição social agora. Sim, sim, porque agora você é classificado pelo número de seguidores que você tem, que aí te coloca numa posição social bem elevada, né? Pois é. E prazeres, então, nem se fala, né? Porque tudo que a gente sustentou ao longo desse ano de aprendizado foi a custa desses prazeres, porque a gente fica tentando insistir, insistir, insistir naquela vida e na vivência que a gente tinha antes para não abrir mão desses prazeres. Já notou isso também? E tudo que e a gente ainda não sabemos substituir esses prazeres, né? A Sim, gente ainda não os tirou totalmente. Nem é o fato de tirar, não é isso. Mas a maneira com que nos comportamos diante desses prazeres. sim. E um exemplo que é muito atual, inclusive, aquela questão de a pessoa buscar, eu quero ter aquela minha noitada de sexta com os amigos, no bar, enchendo a cara. Isso é voltado para os prazeres. Ou a posição social, como também determina alguma coisa aí. Por quê? Porque se você está no meio dos amigos, você, de certa forma, tem a sua posição naquele grupo social. Então, tem as duas coisas aí. E aí, quando vem uma pandemia e diz: olha só, não é uma coisa legal nesse instante manter esse hábito, porque isso pode ser à custa da saúde de outras pessoas. Olha o sacode que a gente recebe aí para começar a questionar esse prazer, se ele vale a pena, ou se ele não pode ser feito de alguma outra forma, né? É, porque, vamos lá, prossiga. Por outro lado,
se a gente tem o lado de cá no mundo material e a gente está entre os dois mundos, a gente também tem um pé no mundo espiritual. Porque foi de lá que a gente veio, né? Pois é, e é para E lá de que a vez gente em volta. quando eu volto, A questão aí é o seguinte: se no mundo material o que manda é o dinheiro, no mundo espiritual, o que é que a gente, de que é que a gente precisa se encher de entendimento? E não, Até para reconhecer, a gente esteve até falando isso na evangelioterapia passada, sobre o momento que a gente chega lá, o momento de reconhecer a sua posição. é, é Isso é verdade. entender, porque a gente Uhum. geralmente não conversa sobre isso. É um assunto que não, ai, Deus me livre, eu não quero falar sobre isso. Como se isso nunca fosse acontecer com a gente, nem em nossa família. E agora a gente vem conversando, quer dizer, é o entendimento sobre isso, vai esclarecer muita coisa. Sim, é verdade. E olha como o entendimento se liga às outras três coisas do mundo material. Porque com o entendimento eu tenho uma boa relação com o dinheiro. Eu não deixo ele me domar, mas eu descubro que eu possuo para saber como agir e como ocupar meu espaço nesse mundo material. Com o entendimento, eu uso a minha posição social como influência para o bem, né? Para poder dar o exemplo às pessoas ao redor. E é E. muito bom, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar. É muito bom, Anderson, porque a gente tem visto isso acontecer. Sim. Seríamos cegos ou se a gente não tivesse vendo isso acontecendo. Uhum. Pessoas usando a sua posição social para ajudar os outros. É E verdade. graças a Deus tem acontecido muito, muito isso aí. Isso é muito bom. Finalmente chegou o entendimento de para que serve, para que você foi colocado nessa posição, né, naquele lugar. É, E sem entendimento também os prazeres começam a ser pura fuga e a gente se torna escravos deles, né? verdade. Com o entendimento a gente descobre que na verdade é um respiro meramente, não é para ser o objetivo. Então, olha como o entendimento se encaixa nas três questões. Mas além do entendimento, temos aí também a preocupação com a obediência às leis. Porque se eu já entendi, o negócio agora é obedecer. Sim, e olha como a coisa vai se encadeando também, né? E o que isso poderia ter a ver com a posição social? Que assim, se eu tenho uma obediência às leis, eu entendo, eu já tenho entendimento, né? Já sei por que devo cumprir, já sei a minha posição dentro do universo inteiro. Então, eu sei que aquilo ali não é só para mim, é para todo mundo, né? Sim. E se eu tenho um certo privilégio nessa posição social, foi porque alguma missão me foi dada. Sim, foi porque eu obedeci bem às leis e porque sei como colocá-las em prática e como ajudar outras Isso. pessoas a colocar em prática. Não foi sorte, nada disso. Foi sempre Exatamente. uma missão. O que eu posso fazer de bom aqui onde eu estou, nessa posição social? O que eu posso fazer de bom? Isso aí. É muito bom entender como é que essas relações vão se dando. E se eu tenho a obediência às leis, com base no entendimento, eu tenho a evolução.
Olha como as coisas estão encadeadas, porque no mundo material, o dinheiro me traz a posição social que me faz ter prazer, e aí a gente pode acabar colocando tudo a perder. No mundo espiritual, na vivência espiritual, eu tenho um entendimento que me faz obedecer às leis e me leva à evolução. Olha a importância de viver não olhando para o mundo material, digo, não só olhando para o mundo material, mas principalmente para o mundo espiritual, porque, afinal, se a gente é de lá e está aqui, qual é que deve ser o foco da vida, né? Esses prazeres me levarão a quê? Uhum. Porque, como você mesmo já disse, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Pois é, exatamente. Porque os homens começaram guerras por conta de Guerra Santa, começaram a dividir as organizações, quer dizer, cada um puxando para o seu lado, ninguém entendendo, se eu tenho mais poder, eu levo a pessoa para aquele lado. Se eu tenho mais dinheiro, eu uso esse meu dinheiro para coisa errada, né? Ou pelo menos o foco errado. Não é que a coisa seja errada por estar errado, é olhar o resultado dela. O resultado beneficia o quê? Só um grupo? Pois Então já é. está bom. E para a gente parar para pensar no seguinte, isso que a Márcia falou a respeito da guerra santa, da guerra em nome de Deus, olha como é usar do mundo material, aliás, usar do mundo espiritual para viver, para vencer no mundo material. É. Então, é justamente o que Jesus disse para não fazer nessa máxima que a gente Não, e colocou olha, ainda e agora. olha como tem a ver, Anderson, porque o mundo espiritual ele transita no mundo material, Sim, mas o mundo material ele não transita no mundo espiritual. pois é. Nada material foi para o lado de lá, nada. Mas no mundo espiritual, sim, transita nesse, até para nos ajudar. E aí, Sim, em nome disso, a gente colocou essas guerras santas, dividimos as pessoas em organizações religiosas, né? e achei muito bom você levantar isso. Tô adorando, fala mais. Não, pode falar, Anderson, pode falar. E aí começaram a estabelecer dogmas. E a gente não consegue um olhar à frente, porque estamos ainda com muito pregado a determinadas coisas que aconteceram lá no passado, Sim. não é? E a coisa mais fácil que tem é quando nós não temos coragem de avançar, o nosso primeiro impulso é voltar. Uhum. Porque É a igual, gente já conhece, a gente está no conforto ali, né? não é? Então eu não vou avançar, acho que isso está errado e tal. Então é o regresso. E o que não Sim. pode, nós não deveríamos nos dividir em religião. Não poderia mais ter fichas que a gente preencha e diga qual a nossa religião. Sim. Até porque, dentro da nossa visão de hoje, a religião ainda ocupa uma posição social também, tem um papel social ali, né? Perfeito, Anderson, perfeito. É isso aí. Então, as pessoas são julgadas por terem tal ou tal religião, então acham que por você ser de uma religião X, você já está condenado à eternidade no inferno. Olha como a gente é bem problemático nesse É ponto, né? isso. Ou então, e o nosso caráter estaria vinculado à religião. Ou isso. Uhum. Né? Ah, Não, olha, a pessoa é boa, inclusive ele é de tal denominação,
ele é disso, ele é daquilo, ou então ele não é bom. Ele é tal religião. Não poderíamos ver as pessoas por isso, porque na religião não é isso que liga a determinada religião. A gente insiste em olhar a religião como um recurso material, quando ela deveria ser pura religiosidade, que é o quê? A vivência espiritual. A gente ainda não aprendeu a separar essas coisas, né? Primeiro que a religião não deveria abrir portas. No mundo material, não. Sim, é verdade. Não esse tipo de portas que a gente quer. Não esse. Deveria abrir portas de oportunidades, mas não de se dar bem. Sim. Eu vou me dar bem com isso. Não. A posição social aí fazendo diferença dentro da religião. Não falei que ia ter a ver com o assunto de hoje? Também. Mas é porque a gente tenta sempre separar essas duas coisas e esquece que a religião é um recurso material que a gente tem para vivenciar a religiosidade. E aí vem a diferença dita, eu não conheço o autor da frase, eu não sei quem é o autor da frase, que me chegou como autor desconhecido. Mas para a gente parar para pensar, religião é a garrafa, religiosidade é o líquido. Muitos brigam pelo rótulo na garrafa, ou seja, pelo nome da religião. Só poucos bebem o conteúdo. Então, olha como a gente está muito mais preocupado no que é material, ou seja, na garrafa, do que naquilo que a gente absorve, que seria o líquido. Então, a nossa visão de religião ainda é muito material. Por isso que a gente fica criando essas distinções. Né? E quando a gente deveria ver que Jesus, né, e na época de Jesus, a religião era a constituição. Sim. Daquele país. E quando aquela mulher adúltera se aproximou de Jesus, né, ela estava alguém impuro diante de alguém puro. Uhum. Ela se aproxima tremendo, de medo, achando que aquele puro iria condenar. Porque, geralmente, na religião que a gente tem até hoje, o puro está apto a condenar. O puro, entre aspas. Né? Aquele que ou se acha ou que realmente nunca cometeu nenhum, ele está apto a condenar. É engraçado, ele não está apto a perdoar. Ele está apto a condenar. E quando Jesus traz que ela vem, ele diz: eu também não a julgo. Vai e não peques mais. Quer dizer, ele nem julga e nem aprova. Cada um vê por si o que foi feito. Sim. Pois é. Porque Jesus não era nenhum juiz, ele era um educador, é bem diferente. Ele não seguia a religião no sentido de o poder religioso, a Constituição. Ele seguia a religiosidade, o que é bem diferente. O que é diferente, olha o que ele coloca ali. Uhum. Ele tinha essa religiosidade dentro dele. Por isso que ele incomodava, né? E por isso que hoje em dia a gente tem bastante firme, e é importante pontuar isso, essa separação entre o poder político e o poder religioso, porque uma coisa não casa com a outra, se a gente parar para pensar, né? Porque a religião e a religiosidade, é claro, ela deveria ser voltada o quê? Para a vida espiritual. Então, o foco está lá. Esse é o propósito. Quando a gente mistura isso com a nossa vida material, olha o ruim que isso pode dar.
Na verdade, assim, a gente pode usar essa religião, deveríamos usar essa religiosidade na nossa vida material. Sim, Deveríamos agir conforme determina a religião, mas não em nome da religião. exatamente. Isso aí. E nem querendo que todos os outros sigam a minha religião, só porque eu acredito que é boa. Eu não Não, posso me desfazer de uma não tem como. porque a minha é melhor. Não existe. Se a sua é melhor, que bom que a sua é melhor para você, mas Isso. não necessariamente para o coleguinha do lado. E nem por isso o coleguinha do lado deve ser julgado. Né? Tem pessoas, você falando nisso, eu me lembrei, eu não gosto de falar de futebol com religião, também não combina. Mas eu tenho que falar que essa semana eu fiquei muito feliz, né? Que o Vasco perde para todo mundo, mas não perde para o Flamengo. Eu fiquei muito feliz. E eu achei muito engraçado, porque meu filho foi brincar com uma pessoa flamenguista, bem flamenguista, e de uma outra religião, Uhum. nossa. E meu filho falou assim: Poxa, perdeu a graça. Eu falei: Por quê? Porque eu fui encarnar nele e ele falou: Parabéns. Olha, Ele não exerceu a religiosidade. sim. E eu achei muito bonito isso, porque quando meu filho veio falar, eu fui brincar com o tio, mas eu perdi a graça de encarnar, porque a primeira coisa que ele veio falar comigo foi o parabéns. Até aproveitando esse paralelo de religião e futebol, dá para pensar no seguinte: é porque o povo brasileiro abraça demais o futebol como religião, né? Então, vamos fazer uma ponte entre os assuntos. Certo. Religião seria o time de futebol. Religiosidade seria o espírito esportivo. Isso, Anderson, perfeito. É isso aí. O que houve nesse momento? Sim, Times pois é. diferentes, mas ele chamou para encarnar. Boa noite, tio. E ele veio dando os parabéns. E aí ele ficou sem graça de encarnar. Ou seja, o Pois é. espírito esportivo estava É. no meio disso. Porque, afinal, o esporte nasceu justamente com esse propósito, né? O esporte, em geral, como... Primeiro, se a gente voltar lá na época da Grécia Antiga, era muito mais uma competição de mim comigo, não era nem com os outros. Mas quando surgiram esses esportes em grupo, o propósito não era criar rixa e competição entre um e outro. O propósito era todo mundo ali se unir para brincar junto. E estimular. E estimular o exercício, exatamente. Então, a competição não era o foco, a competição era parte do processo, mas o foco era a brincadeira, era estar ali e brincar junto, brincar, gente, no melhor dos sentidos, tá? Até porque quem sou eu para criticar brincadeira, já que eu amo brincar também. Mas era para brincar junto, para ter prazer junto, né? Para esse prazer bom que anima o espírito, que dá ânimo Isso. para a gente. Esse é o espírito esportivo. Porque Jesus não condenava, ele nunca condenou o dinheiro. Ele nunca condenou, ele condenava sim o fanatismo. Que existe em tudo. Religião, No time de esporte, futebol. em tudo, em tudo. Isso não. Tanto que ele diz o quê? O reino dos céus está no meio de vós. É, Ou seja, ele não está nas extremidades, ele está no equilíbrio. muito bom. É verdade. Não Muito... é? Quem Quando diria, né, que fala a gente assim, falando de religião ia poder falar de futebol, ia poder falar
de tudo. Porque a nossa ação diante disso. Não adianta, e é muito engraçado isso, porque é uma oposição. Quando eu falei do indignado, em casa, indignado, o indignado que fica em casa só reclamando da vida, sem fazer Uhum. nada, nem uma oração, Pois é. que ele podia fazer uma oração, não é? Ah, eu estou indignado, espera aí que eu vou orar. Pelo menos para afastar aquele mal-estar de si. Ele é igual o ativista que está na rua quebrando tudo também, em nome de alguma coisa. Os dois São extremos, né? extremos. É. Mas quando Jesus fala que o reino de Deus está no meio, a gente acha que é no coração. Ah, que Uhum. bonitinho, está aqui, bem aqui no meio, aqui. Mas a gente não usa. A gente não age nem com o coração. Porque É se muito, agíssemos, ia ver que dói muito no outro. é muito, muito legal se você ter colocado desse jeito, né? De que está no meio de nós, porque tanto mostra que está no equilíbrio, quanto mostra que permeia tudo o que existe no mundo material. Então, olha como tem a ver aquilo que você falou antes, de que o mundo espiritual, de certa forma, se entrelaça com o mundo material. Mas o mundo material não é levado para o mundo espiritual. Isso já é uma baita dica de o que realmente vale para a nossa vida atual. Será que a gente ficar só no material, dar importância só ao que é material? Porque se a gente não vai levar nada disso para o lado de lá, por que a gente está vivendo só aqui? É, Isso já mostra qual é a vida que importa, né? já mostra o que Jesus está falando. Uhum. Você não ficar totalmente aqui. Aliás, isso é engraçado, é porque a gente só vai procurar o mundo espiritual quando dá ruim no material. Sim, é verdade. Deu ruim Quando aqui, perde a aí eu vou saúde, quando procurar. perde dinheiro, quando perde a posição social, quando perde o emprego. Quando algo me machuca, É, quando machuca o meu íntimo, é. quando eu não estou bem, aí eu procuro uma religião para me Uhum. ligar a Deus. A religião que você escolhe é qual delas onde você se adapta melhor. O que chega melhor aos seus ouvidos? Eu vejo muita gente com bastante religiosidade que até passou por várias religiões. E aí ele soma um pouquinho de cada, porque respeitemos todas. Sim. Isso, inclusive, ajuda a gente a entender que Deus é um só e vários são os caminhos que chegam a Ele. Então, por isso existem diversas religiões, porque cada um vai caminhar do jeito que achar melhor. Cada um vai se afinizar mais com um dos caminhos. Mas todos eles, quando bem percorridos, levam a Deus. E aí eu até estava falando sobre isso dia desses, porque eu costumava dizer e pensar que todos os bons caminhos levam a Deus. Mas se a gente parar para pensar, os maus caminhos também. Porque neles a gente erra, tropeça, se machuca e acorda, né? Verdade, verdade, porque às vezes a gente. É como na parábola que a gente falou na sexta-feira, do joio e do trigo. Uhum, Porque às vezes a gente quer arrancar o joio de pronto, não foi? uhum, A gente quer foi. arrancar o mal de pronto. E, de repente, algo de bom está surgindo no meio daquele mal. E isso é o que a gente leu naquele texto de Emmanuel lá na sexta-feira, quando ele fala que Jesus permite que o joio cresça junto com o trigo, porque vai que em algum momento esse mal se torna um bem, se torna algo bom. Sim. E aí, nessa
nós falamos de o reino de Deus está no meio de vós. Uhum. Tem no livro Parnaso de Além Túmulo, Alta de Souza, ela vem com mensagem fraterna. Olha o que ela diz. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Às vezes a gente está em um ambiente, seja em casa, seja num templo religioso, chorando, pedindo a Deus por algo. E parece que ninguém está ouvindo. Não parece? Olha o que ela diz. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ou seja, volve ao seu coração. Foi como o Anderson falou. O mundo espiritual, ele anda por aqui. Parece que nós estamos sozinhos, mas jamais abandonados. A gente pode se achar sozinho, e é muito curioso isso, se a gente parar para pensar, porque geralmente quando a gente mais precisa de ajuda é quando a gente mais se sente sozinho, não é? Mas Paulo já dizia isso. Quando eu estou... eu não sei qual é a exata frase, mas ele quis dizer assim, quando eu me sinto fraco, é onde eu estou mais forte. Uhum. Porque, geralmente, quando eu me sinto forte, eu relaxo. Eu dou aberturas. Né? É verdade. Enfim, eu queria até comentar sobre um certo programa aí, onde as pessoas que se sentem fortes são as que mais falham. Elas não... Verdade. E aqueles que se sentem fracos, eles são os que estão mais fortes aqui fora. É engraçadíssimo. Muito bom esse paralelo, porque faz a gente pensar um bocado. Seria uma cópia infiel do mundo aqui fora. Quando você se sente jogado, quando você está prestando muito mais atenção, eu tenho que dar o passo certo. Você se deixa tocar. Você está aberto. Ao passo que você está... Paulo foi certíssimo nesse comentário. Sim, porque quando a gente está ali fraco, caído e querendo o apoio, é quando eu estou mais aberto para receber esse apoio. E aí, se eu não recebo, é porque também aí vale a gente parar e pensar, por que eu não estou recebendo apoio nesse instante? Eu estou passando por um bocado de dificuldade, não tem ajuda agora. Provavelmente existem algumas razões para isso. Provavelmente é para entender o que realmente importa na nossa vida. Pode ser para começar a perceber como se dá a nossa ligação com o outro lado. Como é que será que eu ouço o que eles sugerem? Porque muitas vezes a gente fala, mas eles me desampararam. A gente nunca fica desamparado. O problema é que a gente corta a sintonia. Eu lembro que, estudando o Livro dos Espíritos, muitas vezes chega naquele ponto em que fala que a gente só não é ajudado quando corta esse laço, quando a gente não quer ser ajudado pelo pessoal do outro lado, sabe? Quando a gente oferece barreira.
E por muito tempo eu pensei, poxa, mas justamente quando a gente mais precisa, eles se afastam, mas a questão não é que eles se afastam, é que eles não conseguem chegar junto. Porque eu crio a barreira, não eles. Eles estão ali do lado o tempo todo. Mas aí também precisa desse exercício de humildade, que aí a gente faz aquela ligação com o slide lá do entendimento e a posição que a gente ocupa, que é uma questão de humildade, de entender, agora eu não sou nada do que eu achava que era. Estou aqui sozinho, preciso de ajuda. A quem eu posso recorrer? Aí a abertura vem. Só que seria a gente não quer sair do pedestal. A força do querer que nos falta quando a gente está bem. É isso aí. Eu já tenho, não pedis e obtereis? Ele não falou isso? Pois é. Bateis e a porta abrirá? Uhum. Só que a gente não bate. A gente quer que faça tudo pela gente. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, faz tudo aí para mim, Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque isso de estar bem não necessariamente quer dizer que tudo vai bem na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa situação confortável é aquela de ficar reclamando o tempo todo. Por quê? Porque a gente já está acostumado com aquilo. Eu já sei como funciona. Então é confortável ficar aqui sentado reclamando sem fazer nada. Porque eu não preciso melhorar. É confortável. Estou ali. Estou bem. Mesmo sofrendo, entre aspas, eu estou bem, porque eu já acostumei, eu já sei como funciona. Aí é que a gente precisa do sacode para mostrar, não é. Isso não é estar bem. É o sacode que a gente vem tomando. Não é castigo, é educação de sentimento. Nós precisamos educar o nosso sentimento. Muitas vezes, se fosse de outra maneira, a gente estaria nessa zona de conforto que o Anderson falou. Imagina se nada tivesse acontecido nesse último ano, o quanto a gente ainda repetiria os mesmos erros e de forma muito pior. Então, será que isso tudo não fez a gente também parar para pensar em tudo que a gente vivia, em tudo que a gente vivia antes e todos os erros, né? Eu vou trazer para o plano material. Eu ainda estaria queimando muita panela. Aí, viu? Pois é. Né? Para quem se deu a chance, esse último ano foi de aprendizado mesmo, né? De um bocado de aprendizado. E esse ano está sendo a forma que a gente botar em prática se a gente aprendeu algo. Isso aí. Né? Então é isso aí. Sexta-feira a gente se encontra para falar da parábola, que é muito bonita, e a gente conversa mais um pouco. Sim. Né, Anderson? Mais alguma coisa para falar? Tem mais uma frasezinha? Não vai acabar com uma frasezinha? A gente gosta tanto da frase. Vamos ver. Essa parábola de sexta é uma das melhores para mim, porque ela faz tanto a gente pensar, e eu adoro quando faz pensar, sabe? Quando não deixa de pronto, que é para botar as coisas matutando na cachola. Então, para mim, é das melhores justamente por isso. Olha, uma frase que eu tenho anotado aqui é uma que eu nem gosto, quase, para a gente parar para pensar a respeito do que a gente está fazendo do nosso mundo material e do mundo espiritual, da vida material e da vida espiritual, que é o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu nem gosto do Pequeno Príncipe, imagino. É perfeito, gente. Mas olha como é isso. A essência dessa evangelioterapia de hoje é isso. Nós somos responsáveis por aquilo que está à nossa volta, ou seja, por tudo aquilo com que a gente sintoniza.
É isso, Isso aí. né? Perfeito. Então, Gente, obrigada pela atenção. Obrigada por compartilhar com a gente esse momento do estudo. Fiquem com Deus e até sexta-feira, tá? até sexta. Não esquece aí de se inscrever, de deixar o joinha. Beijo. E até sexta. Tchau, gente. Tchau.